Olá, eu sou o João, seja bem-vindo ao canal da OnLoop. E hoje eu tô aqui dando prosseguimento aos vídeos de criação de efeitos sonoros para o projeto hipotético Fuja das Cobras. E o vídeo dessa vez não vai ter desafio. A gente não vai tentar fazer uma coisa muito diferente, porque eu quero até trazer um contraste em relação aos outros. Que nos outros a gente tentou por alguns desafios criados hipoteticamente, e por conta de outras questões estéticas, fazer algo um pouco mais elaborado. E dessa vez eu quero fazer algo mais simples, pra gente não ficar nessa ideia de que tudo tem que ser muito produzido, tudo tem que ser muito com muito efeito, com muita coisa, que a gente consegue também fazer as coisas de uma maneira simples. De uma maneira que às vezes a gente não precisa ficar procurando coisa para mexer quando não há coisa para mexer. E dessa vez a gente vai estar mexendo com um clique de menu. Justamente porque o clique de menu é uma coisa que na maioria das vezes pode ser algo simples. Não necessariamente precisa ser algo simples. Eu joguei muitos jogos que o clique de menu, até vou dar um exemplo do próprio Dark Souls, que quando você clica Start, coisa, é um som bem complexo, já tem até instrumentos musicais no clique de menu dele. Mas dessa vez a gente não precisa, por conta da característica do jogo que a gente está trabalhando. Então, se eu até falo, de certa forma a gente poderia já usar esse próprio som que a gente vai estar usando de sample aqui. Eu vou dar um play nele aqui. A gente até poderia já utilizar esse som, mas a gente vai só dar uma trabalhadinha nele agora, pra a gente poder mexer uma coisinha ou outra nele ali e deixar ele só um pouco mais polido. E mostrar que às vezes você vai ter o som ali, já que você já puxou da tua biblioteca e de som, talvez você mesmo possa ter feito Foley, você fez a síntese desse som, e muitas vezes você só precisa polir um pouquinho esse som para ele já poder estar pronto e hábil a ele aqui. E a única coisa que a gente vai estar utilizando é o equalizador. A gente não vai utilizar reverb, a gente não vai utilizar o pitch, a mudança de pitch, a gente não vai utilizar saturação, a gente não vai utilizar nada além de um equalizador, o mesmo que a gente está usando todos os vídeos aqui, que é o Nova. Lembrando que todos os plugins que a gente usa é gratuito, eles estarão com os links aí embaixo no vídeo. E todos os samples que a gente está utilizando também, né, que a gente está puxando de livrarias e tal, está sendo puxado do Freesound. E vão estar dentro de um pacotinho aqui, um ponto raro, um drive que vai estar aqui embaixo aqui no vídeo, que você pode baixar e você mesmo mexer e poder utilizar nos seus projetos ou até nesse projeto aqui do Fuja das Cobras. Beleza? Vamos dar uma ouvidinha rapidinho nesse som algumas vezes. O equalizador não está mexendo nada, então eu posso dar um play algumas vezes aqui e olhar um pouco. Vamos colocar aqui. Lembrando que muitas vezes quando você utiliza o Nova, ele vem direto com off na questão do gráfico. Você pode clicar em Alt, que ele vai mostrar o que nós estamos mexendo, né? Assim, então se fizermos uma mudança aqui, por exemplo, ele muda, né? Eu cortei aqui praticamente toda a frequência aqui, até os 10K. E ele fica aqui. Ele mostra pra você o que exatamente você está mexendo. Vamos lá. E aquela coisinha, né? Aquela polidinha ali que a gente vai fazer, a gente já vai lembrar, inclusive, sobre aquilo que a gente estava falando nos outros vídeos. A gente está sempre tentando perpetuar essa ideia para deixar o áudio mais polido possível. É um jogo que tecnicamente é para mobile, ou seja, frequências abaixo de 200 Hz, na suma maioria dos celulares, né, não roda, não toca. Você não consegue ouvir o grave daquela ali, porque simplesmente os alto-falantes de celulares, que eles são pequenos, eles não têm proporções físicas muitas vezes para tocar grave. Então, a gente vai fazer essa mesma questão que a gente está fazendo nos outros, para a gente entender na questão de perspectiva, né? Então, tipo assim, se é um jogo que vai ser para celular e a maioria dos celulares eu não consigo rodar,
Pra que eu vou ter toda essa sujeira aqui? Entende? Então, eu com o fone aqui consigo notar uma certa diferença no som quando eu toco, né? Então, assim, mas a gente entra nesses dois quesitos que a gente pode conversar aqui. Primeiro, mesmo eu com fone podendo ouvir, não descaracterizou meu som ou não trouxe algo negativo. Porque o que mais me importa ali está sendo essas outras frequências aqui, neste caso, né? E o segundo, se a maioria das pessoas estarão jogando esse jogo pelos speakers celulares e não estarão ouvindo essas outras frequências que eu cortei, o som não muda nada. Tem essa questão também. O som não vai ter mudado. E para as pessoas que tecnicamente mudariam o som, né, ele teria a característica do som teria mudado, não descaracterizou, né? Ele ainda continua do jeito assim que eu pretendo que ele seja. Então eu posso fazer esse corte. Sempre que você pode tirar coisa que ela não deve estar ali, ou não, você não gostaria que esteja, ou que pode trazer algo beneficial para usar, faz. Não tenha medo de fazer essa mudança, né? Mas sempre aquilo que eu falo todos os vídeos. Intencionalidade. Eu estou cortando por quê? Porque isso daqui vai ser tocado, na maioria das vezes, dentro de um celular. Se eu não tivesse essa intencionalidade, já não faz sentido esse pensamento de cortar. Por que eu estou cortando isso daqui? Sendo que vai ser tocado num fone ou num monitor, que as pessoas vão ouvir essa frequência. Entendeu? Então aí já é uma coisinha que eu teria que pensar diferente. Mas como não é, eu estou te dando os motivos do porquê que eu faço esse corte, né? E lembrando, sempre esse high pass, coisa que eu faço aqui, a gente sempre faz, a gente vem aqui no finzinho e clica, né? E vem esse high pass e a gente pode fazer esse corte. E uma coisa que eu gostaria de fazer é fazer justamente uma curva que eu falei no vídeo passado do som do grilo, que é eu quero fazer uma curva em U. O que é uma curva em U? Eu vou mostrar aqui pra você rapidinho. É isto daqui. É você fazer uma banda, por exemplo, que corte aqui mais ou menos os médios agudos, ao começo dos agudos. Neste caso é do médios agudos, ele pode começar lá no médio aqui também, ele pode começar aqui no 1K, ele pode começar aqui no 500 aqui também, ele pode começar em todas as frequências ali. E você tira o meio e as pontas ficam. Então, ou seja, as pontas dos agudos e as pontas dos médios graves ficaram. E o que acontece? Eu tenho esse som mais que ele realça as pontas. Ele realça os médios graves, ele realça os médios agudos. Mas pode ter gente olhando isso daqui e falou, mas você não realçou os agudos, você não realçou os médios graves, você cortou ali no meio. Exato. Mas quando eu corto ali no meio, eu tô atenuando uma frequência que antes ela estava, tecnicamente, vamos supor, do 200 para frente, ela estava linear. E agora ela não está mais linear. Ela está com o médio ali, ou médios agudos, eles estão cortados. Então, mudando, note, olha como que a gente falou que ia ser simples, mas com mudança simples a gente consegue ver coisas um pouco mais complexas. A gente tirar uma frequência, não é que a gente está mudando só aquela banda de frequência. A gente está mudando a relação de todas as outras. Porque se eu tirar por completo isso daqui, tirar uns 12 decibéis aqui, eu mudei o som inteiro. Agora os agudos estão muito mais fortes do que eles estavam, e os médios graves ali também. E se eu tirar o equalizador, olha como que eu noto muito mais agora os agudos, por exemplo, do que isso aí. E note, eu tô até cortando uma parte dos agudos ali. Eu vou até reduzir mais aqui para ficar mais discrepante. Aqui.
Olha como que os agudos ficaram mais realçados. E note, eu não aumentei nada. Até agora eu só cortei frequências. Então, pra mim tá bom. Esse som, ele tá muito alto aqui pra mim. 3.2 aqui, a gente vai normalizar esse som ali pra frente, né? Mas veja como que só cortando nessa questão, né? A gente falou que essa é uma coisa simples. Eu vou manter esse som desse jeito, né? E olha como que uma coisa simples pode acabar trazendo uma outra noção um pouco mais complexa. Eu cortar frequências, na verdade, eu também realço outras sem querer, né? Porque até então a gente estava flat, dos 200 para frente. E agora eu cortar aquela região faz que o restante seja mais pronunciado. Eu consiga ver melhor aquele restante ali. Beleza? O clique de menu tá feito. É isso daí. A gente não precisa embolar muito nas coisas quando a gente não precisa. Tranquilo? No próximo vídeo a gente vai mexer rapidinho no o clique das moedas, né, no pickup das moedas. E aí a gente vai, no último vídeo, normalizar tudo isso daqui e deixar tudo isso aqui mais ou menos. E ver um pouco de uma regrinha, de como normalizar, de alguns volumes pra gente se atentar, dependendo do tipo de efeito sonoro que a gente usa. Beleza? Eu sou o João. Espero você no próximo vídeo.